Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar, em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, vai receber. Ouve a voz do Salvador. Brasil e a luz, chega esse caminho ao pecado. Desperta, Brasil. Bom dia, eu sou Paulo Ismael, levando até você de segunda a sexta uma palavra de edificação, exortação, de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, abençoar a sua vida neste dia. Bom dia, Vitor. Mais um dia, quarta-feira, dia 28 de outubro, dia ensolarado. Conforme você vai entrando na sala, vai dando um bom dia aí, para poder visualizar. Thelma, bom dia, Thelma. Desperta, Brasil. Bom é estarmos aqui novamente, depois de uma terça-feira, né, corrida. Ontem nós tivemos pela manhã o Sandro, né, com o testemunho dele, que foi um tempo muito precioso, muito gostoso. Foi muito bom podermos ouvir um pouco da história do Sandro, né, e ver aquilo que Deus tem feito através da vida dele, o testemunho dele. E aprendermos que somos pessoas normais, né? Deixa eu só desligar aqui. Que são pessoas normais que Deus tem usado para a tua honra e tua glória. Então, um tempo muito gostoso mesmo. Eu sou grato a Deus pela vida do Sandro. Sou grato a Deus por cada um que tem dado o seu testemunho aqui, usado essa plataforma para poder falar sobre a sua vida. Semana que vem, terça-feira, nós teremos o Vitor, né? O Vitor que está nos assistindo aqui, e ele vai estar falando um pouco sobre a vida dele, um jovem ainda, que tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Rosângela, que Deus te abençoe nesse dia. Bom dia, Camila, bom ter você aqui. Ontem, à noite, né, às 8 horas, nós tivemos o nosso discipulado.com. E a terceira lição do Leite, né? Sobre a importância de estudarmos a palavra de Deus, a importância de estudarmos a Bíblia. E foi muito gostoso, muito gostoso. Eu confesso a você que é meio estranho, né? A gente está ensinando sem ninguém ouvindo, né? Então o que eu tenho feito? Eu no meu coração, na minha mente, eu tenho imaginado uma grande quantidade de pessoas, ou pelo menos um grupo de pessoas ali na minha frente ouvindo, e eu estou ensinando cada um. E foi muito gostoso. Eu confesso que eu estou aprendendo mais, relembrando muitas coisas que já estudamos lá atrás. Então, desafio você a participar, né, do discipulado e a série Leite. Foi um tempo muito gostoso. Amém? Muito bem, eu quero mandar uns parabéns, né, para os nossos aniversariantes. Ainda não caiu na minha tela aqui os aniversariantes de hoje, mas eu quero mandar um forte abraço a cada um que está fazendo aniversário hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa multiplicar os seus anos com vida, paz, com saúde. Que Deus possa te abençoar ricamente, ok? Desde já desafio você a estar compartilhando, né, nas suas redes sociais esses devocionais, e para que outras pessoas possam estar, né, ouvindo da palavra do Senhor, tá? Então compartilhe,
deixe o seu comentário. Se Deus tem falado ao seu coração, deixe o seu comentário. Isso é bom, que anima também outras pessoas a continuar assistindo, porque se está sendo bênção na sua vida, ela já imagina que também será bênção na vida dela. Bom dia, Sandro! Bom ter você aqui, tá? Iná, bom dia, seja bem-vinda, tá? Que Deus abençoe vocês. E então não esqueça que sexta-feira agora, às 8 horas, o pastor Alexandre, ele está indo para Venezuela para implantar uma igreja lá, um ministério. Então estaremos entrevistando o pastor Alexandre, né? Enquanto o país inteiro, né? Até fiz o comentário, o país está querendo sair, fugir do seu país lá na Venezuela. Nós temos um missionário, um homem, uma família com amor à causa do Senhor, querendo ir para lá, para levar o evangelho, para levar a luz. Então desde já esteja orando pelo pastor Alexandre, e sei que vai ser um tempo muito bom, um tempo muito precioso com ele, e vamos aprender grandes lições sobre a vida dele, ok? Então ore, sexta-feira agora, às 20 horas, a entrevista com o pastor Alexandre. E na próxima terça-feira, o Vitor, estaremos entrevistando o Vitor e ouvindo um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, certo? Amém, vamos trabalhar? Nós estamos falando sobre Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ok? Abra sua Bíblia aí. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa igreja 10 anos depois que ele esteve lá implantando esta igreja. E agora Paulo está preso, aguardando a sua sentença. Não se sabe se seria uma sentença de morte ou liberdade, mas ele tinha plena convicção de que ele iria ser solto e que ele iria voltar a ver novamente os irmãos. E ele então escreve esta carta para animar os amados a serem alegres, a terem uma vida de alegria. Por isso que o tema desta carta é regozijai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Então nós vimos ele fazendo a sua saudação, ele depois faz uma série de exortações à igreja, e aqui ele vai trabalhando em duas áreas da vida muito importante. E a primeira são os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Então nós sabemos que a grande parte, ou podemos dizer até que 90 e poucos % das nossas decisões, das nossas ações, elas são movidas, né? São movidas pelos nossos sentimentos, as nossas emoções. É assim. Então, às vezes pessoas vêm e falam coisas para nós, e aquilo automaticamente mexe com as nossas emoções, e nós então temos uma reação. E Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ele coloca esse quadro. Então como que eu posso controlar, como que eu posso administrar os meus sentimentos? Então olha para os sentimentos do Senhor Jesus Cristo. Olha para aquilo que Jesus sentiu. Ok? E vamos imitar. Então nós devemos imitar o Senhor Jesus. Bom dia, Toninho, seja bem-vindo aqui. Agora, ele vem aqui e dizendo para nós, né, no versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmuração e contenda. Agora, é interessante que normalmente nós vemos dois extremos na nossa vida prática, em relação às nossas atitudes, em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Ou nós temos a tendência de entrarmos na estrada da murmuração. Bom dia, Josiane, bom dia, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, ou nós entramos nessa estrada da murmuração ou da queixa, né? Quem é aquele que fica murmurando? É aquele que ele não expressa o seu sentimento de uma forma aberta, mas ele fica ali pelos cantos, se queixando, então falando sozinho, se queixando
das pessoas, se queixando da situação, mas ele não expressa abertamente. Mas ele fica murmurando, reclamando. Ele fica descontente com a situação, com aquilo que as pessoas estão fazendo. Entende? E Paulo diz, olha, faça as coisas sem murmuração. Por quê? Nós vimos que a pessoa que fica murmurando é aquela pessoa que perdeu a visão do Senhor. Ela esquece do Senhor. Ela não é grata. Ela não tem gratidão no seu coração. Ela não é grata pelo que Deus fez na sua vida. Ela não é grata pelo que as pessoas estão fazendo. E uma outra coisa também que acontece na vida da pessoa que fica murmurando, ela perde a visão da fé. Ela perde a visão das promessas do Senhor. A visão que Deus está no controle de todas as coisas. Entende? E ela não consegue ver o agir de Deus. Então ela fica pelos cantos murmurando, reclamando. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Esta é uma exortação do Senhor. Olha, que o seu procedimento, que a sua vida seja sem murmuração, sem ficar se queixando. Agora, isto torna-se um hábito. Normalmente, nós começamos lá de criança. Começamos com essa prática. E agora, a segunda exortação aqui de hoje. Bom dia, Edson. Que Deus abençoe você. Paz. É bom ter você aqui com a gente. Então, a segunda exortação aqui que nós temos é: fazei todas as coisas sem murmuração, sem ficar pelos cantos, se queixando, reclamando, resmungando, e também sem contendas, que é o outro extremo. É o outro extremo, é o outro lado das nossas emoções, de demonstrar os nossos sentimentos, que é contender, que é discutir, que é brigar, que é querer tirar a forra. Entende? Então, nós temos essa atitude também. Agora, infelizmente, isso vai muito do nosso oponente. Por exemplo, eu me lembro uma vez teve uma propaganda na televisão, né, de um rapaz que ele estava no carro e de repente um outro dá uma rezinha e encosta no carro dele. E ele sai do carro dele bravo, né, para poder ir lá brigar. E quando no outro carro sai um outro camarada com 2 metros de altura, sabe, musculoso e com um pedaço de porrete na mão, e quando ele chega assim, ele pega e... Não, tudo bem, sabe, e tem uma outra reação, muda totalmente. Então, os nossos sentimentos, eles são extravasados muitas vezes de acordo com a situação. É comum, muitas vezes, o marido chegar em casa e de repente ele vê alguma coisa que desagrada a ele e ele já começa então a contender com a esposa, discutir com a esposa. Por quê? Porque ele se sente mais forte, ele se sente superior a ela. Mas quando ele está na empresa e chega lá e o chefe ou o dono da empresa faz alguma coisa que o deixa descontente, como é uma pessoa superior, ou às vezes um próprio colega de trabalho, só que ele é muito mais forte, então o que ele faz? Ele vai para o outro extremo, e ele então fica ali nos cantos murmurando, resmungando. Então Paulo vem nos orienta a aprendermos a administrar esses nossos sentimentos, porque os dois lados são nocivos. Tanto ficar murmurando, quanto contender, brigar, discutir. Os dois lados são nocivos. Devemos então ver o que a palavra do Senhor fala sobre a pessoa que fica contendendo, discutindo. É interessante que Provérbios capítulo 26, versículo 20, fala justamente: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. E normalmente, meus amados, as nossas contendas, elas se originam muitas vezes por causa de pessoas
caluniadoras, pessoas que ficam fofocando, que ficam jogando lenha na fogueira, que ficam jogando um contra o outro. Então, uma maneira de nós evitarmos contendas é evitar o caluniador, ou pelo menos identificar aquela pessoa que fica jogando lenha na fogueira, que fica jogando um contra o outro. E é interessante entendermos, meus amados, que esta é uma atitude que Deus abomina. É aquele que semeia contenda entre irmãos, é abominável diante do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz em Provérbios capítulo 18, versículo 6, que a palavra do tolo provoca briga. A palavra tolo, meus amados, ela tem justamente esse significado. A palavra tolo é a pessoa, o idiota, o burro, o cretino, o ignorante, o imbecil. Isso é o tolo. E a palavra do tolo, ela provoca contenda, ela provoca discussão, ela provoca briga. Uma outra razão que causa contendas é o próprio orgulho. O orgulho. A palavra do Senhor nos diz que o orgulho só gera discussões. Só gera discussões. É não querer dar o braço a torcer. É muitas vezes a pessoa, mesmo estando errado, ela age como se estivesse certo. Bom dia, Silvando. Seja bem-vindo. Neuza, bom dia. Entende? O orgulho. O orgulho gera discussões. O orgulho gera contenda. Então devemos aprender a nos humilhar diante do Senhor. Muitas vezes a nos humilhar diante das pessoas. A reconhecer também os próprios erros. Uma outra causa que causa contenda é a ganância. Ganância. Você querer ter aquilo que você não tem. E é interessante que a palavra do Senhor também nos fala que melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Mas muitas vezes, meus amados, nós queremos ter aquilo que não temos, ou aquilo que não é para nós naquele momento. Então o que acontece? Estamos dispostos muitas vezes a pagar o preço, a criar contendas, discussões, brigas onde nós trabalhamos, porque queremos o lugar da outra pessoa, queremos a posição que é dela e que não é nossa nesse momento. Não temos a paciência de esperar o tempo de Deus. Então partimos para a discussão. Uma outra razão que causa contenda, discussão, é o nervosismo. Sabe? Não ter controle nas suas emoções. A palavra do Senhor nos diz que a resposta calma, ela desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Temperamentos. Muitas pessoas, elas pegam e se escondem atrás da desculpa do seu temperamento. Eu sou assim. Já viu aquela síndrome Gabriela? A síndrome Gabriela é assim, como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? E muitas pessoas agem dessa forma. Bom dia, Cíntia, que Deus te abençoe. Agem desta forma. Eu nasci assim. Eu sempre fui como um barril de pólvora. Eu me explodo com facilidade. São ásperos.
no responder. Agora, a palavra ríspida, ela desperta a ira, mas a palavra calma, a resposta calma, ela desvia a fúria. Então devemos aprender a administrar, a controlar o nosso sentimento, os nossos temperamentos. Agora você vai dizer, mas Paulo, isso é impossível. Observe que o Senhor nos diz anteriormente, que é Ele quem produz em nós o querer e também o efetuar. Então se você é salvo em Jesus Cristo, se Jesus te salvou, você pode, você tem condições de administrar os seus sentimentos. Bom dia, Rosana. Que Deus te abençoe. Bom dia, Juninho. Deus abençoe você. Administrar o seu sentimento. Contendas. O problema é que muitas vezes nos acostumamos a discutir, a querer mostrar que nós temos razão. E quer ver uma outra causa que provoca contendas? É acusar alguém sem motivo. Acusar alguém sem ter conhecimento real da situação. A palavra do Senhor nos diz, não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Mas muitas vezes nós ouvimos parte de uma situação, parte de uma história, e nós ali já tomamos as nossas decisões. E acusamos pessoas sem motivo algum. Você fez isso. Você é culpado. Bom dia, pastor Josias. Que Deus te abençoe nesse dia. A exortação, meus amados, nesse dia é: não haja, entende? Fazei todas as coisas, tudo que você fizer, faça sem murmuração, sem ficar se queixando, mas faça também sem contendas, sem ficar discutindo, sem ficar brigando, porque isso não é bom. Isso atrapalha o seu testemunho. Bom dia, Jaime, que Deus abençoe. O Jaime está dizendo aqui, bom dia, irmãos, sou o Mota de Campo Grande, Igreja Batista Bíblica de Campo Grande. Que Deus te abençoe. Temos também a Rosângela aqui dizendo, amém, somos de Deus e precisamos exercitar o autocontrole. É isso mesmo, Rosângela, exercitar o autocontrole. Porque são os dois extremos. E normalmente os nossos maiores problemas é por não controlarmos os nossos sentimentos. Ou nós vamos para aquele sentimento onde nos retraímos e ficamos murmurando. Ou vamos para aquele sentimento onde nós extravasamos e começamos a discutir, a contender, a brigar. E isto atrapalha o nosso testemunho. Isso prejudica. A palavra do Senhor fala em relação à mulher rixosa, que ela é como um gotejar contínuo. Imagina você estando em um lugar, sabe, e lá fora tem uma goteira e ela está assim todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz, meus amados, que a mulher rixosa, a mulher briguenta, ela é como uma goteira contínua. E aí a esposa diz, mas por que o meu esposo não chega a Cristo? Por quê? Ou o marido chega e diz, mas por que eu não consigo influenciar a minha esposa, não consigo influenciar os meus filhos? Porque muitas vezes está com uma ou outra atitude. Ou chega em casa e fica só murmurando, se queixando, reclamando, nada tá bom. Ou chega em casa e fica brigando, discutindo.
A palavra do Senhor nos diz, meus amados, nós devemos ser luz. O versículo 15 aqui diz, para que sejais irrepreensíveis, para que sejais sinceros, para que vocês venham se identificar como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Então, a exortação de hoje é: fazei todas as coisas, sem murmuração e sem contenda. Por isso que o tema dessa carta é regozijai-vos, é alegrai, é você estar alegre, feliz, em toda e qualquer situação. Como diz aquela nossa frase, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Deus não saiu do controle da tua vida. Deus ainda está no controle. E Ele diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus está cuidando de você. Que Deus te abençoe nesse dia. Bom dia, Edson, esposo da dona Iná. Que Deus te abençoe ricamente, tá? Então, Deus abençoe suas vidas, Deus te ajude a administrar, a controlar os seus sentimentos. Nem murmuração, nem contendas. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te agradecer pelo teu amor, teu cuidado, te agradecer por tua bondade, te agradecer porque o Senhor vem e nos ensina a como devemos controlar os nossos sentimentos. E o Senhor nos dá o exemplo que é o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por isso. Nos ajude hoje a vivermos sem murmuração e sem contendas. E não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Obrigado a Deus por cada um que está assistindo esse devocional. Obrigado por aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor esteja falando aos seus corações. Quero também agradecer ao Senhor por cada um que o Senhor tem usado para suprir as minhas necessidades. Obrigado a Deus por cada um dos meus clientes, cada um dos meus amigos, pedreiros, construtores, engenheiros. Obrigado a Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Jaime está dizendo aqui, amém, pela palavra de exortação e meditação para nossas vidas esta manhã. Que Deus te abençoe, Jaime. Agora é pastor Jaime, né? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Lembrando que amanhã, novamente, quinta-feira, nosso devocional. E na sexta-feira, à noite, pastor Alexandre, missionário que está indo para Venezuela. Ok? Um forte abraço. Compartilhe os devocionais, compartilhe nas suas redes sociais e até lá, tá? Um forte abraço e é um prazer, uma alegria estar com você. Eu, na verdade, não queria parar, eu queria continuar aqui e, sabe, nem pensar que eu tenho que trabalhar hoje, mas o dever nos chama, o dever te chama. Um forte abraço e até amanhã, Deus assim o permitir.